Olá, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. O dia da Bíblia está se aproximando e este ano queremos tornar essa celebração ainda mais especial. Por isso, a Sociedade Bíblica do Brasil convidou pastores e cristãos para trazer reflexões inspiradoras sobre o tema Reconciliação com Deus e consigo mesmo. Esse é o tema oficial de 2025. Hoje temos o privilégio de ouvir o pastor Assir de Jerônimo Júnior, secretário de Cultura e Formação Bíblica da SBB. O pastor Assir vai nos trazer uma reflexão baseada no Salmo 5, versículos 1 a 19, com o tema Reconciliação como confissão, perdão e paz. Vamos ouvir com atenção o que ele tem a nos ensinar. E não se esqueça, após a reflexão, vamos compartilhar uma dica prática para que você e sua igreja celebrem o Dia da Bíblia deste ano. Olá, graça e paz! Nós estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre reconciliação. E hoje o texto que nós vamos ler se encontra no Salmo 51, do verso 1 ao 19. Porém, como o texto é longo, nós vamos ler apenas o versículo 1 para tratarmos do tema reconciliação como confissão, perdão e paz. A palavra de Deus nos diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Este salmo, do verso 1 ao 19, é conhecido como um salmo de penitência. O que nós temos aqui, na verdade, é uma oração de Davi. Depois de cometer um pecado com Betseba e ser confrontado pelo profeta Natã, Davi se aproxima de Deus, confessando o seu pecado. Essa história demonstra que o pecado afeta a Deus, porque é um pecado contra Deus, mas ele também traz consequências em outras áreas da vida. Traz consequências espirituais em relação ao seu relacionamento com o próprio Deus, mas também traz consequências sociais, afinal, envolveu Davi, Betseba, Urias, entre outros aspectos do reino, e emocionais, como nós veremos no texto. Do verso 1 ao verso 5, Davi vai falando, por exemplo, que ele reconhece as suas transgressões, vai mostrando vários aspectos de confissão e como isso está afetando a sua vida. Por isso aqui nós temos uma oração que é um momento de aproximação de Davi com o Senhor, confessando o seu pecado, buscando o perdão divino e assim vivendo uma reconciliação e paz na sua vida, na sua alma. Eu quero destacar rapidamente 3 aspectos que a palavra de Deus pode nos ensinar a partir desse nosso tema do Dia da Bíblia, que é reconciliação com Deus e consigo mesmo. Bom, em primeiro lugar, nós vemos aqui uma perspectiva do texto que trata da reconciliação com Deus. A verdade é que nós estamos distanciados de Deus. Com o pecado no jardim do Éden, o ser humano passa a ter uma condição de afastamento. Adão e Eva foram expulsos do jardim. Depois que cometeram o pecado, se esconderam. Ou seja, o pecado nos leva a se afastar de Deus. Quanto mais o ser humano está vivendo uma vida de pecado, mais ele está distante do Senhor. E é por isso, então, que o Salmo começa, do verso 1 ao 5, com uma confissão. E nessa confissão, Davi manifesta arrependimento e pedido de perdão. Vejamos, a nossa reconciliação com Deus começa exatamente assim, quando nós confessamos aquilo que está em nós, quando nós nos arrependemos daquilo que nós fizemos. Nós vivemos num tempo hoje em que as pessoas dizem, olha, viva da forma como você quiser, não carregue nenhuma culpa, mas não é isso que nós olhamos para a palavra de Deus. Em relação àquilo que temos em Deus e com Deus, nós precisamos sempre reconhecer quando falhamos e confessar isso. Reconhecer que estamos distante de Deus. Veja o verso 4. Davi diz, eu pequei contra ti.
contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Davi está dizendo, olha, a minha atitude, o meu erro foi contra ti, Senhor. E por isso agora ele se sente distanciado. O Salmo começa no verso 1 lá dizendo, tenha compaixão de mim, compadeça-se de mim. E isso é importante, que nós possamos reconhecer esse nosso lugar, que muitas vezes nos leva a estar afastado de Deus. Nessa busca pela reconciliação com Deus, eu vejo também o versículo 17, quando Davi diz o seguinte, olha, sacrifício agradável a Deus, na verdade, é um espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Quando nós estamos nessa busca pela reconciliação com Deus, nós precisamos ter um coração quebrantado. O pecado, ele nos leva a um estado de orgulho, um estado de hipocrisia, um estado de ostentação, um estado de independência de Deus e do próximo. E por isso, quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos chegar com um coração contrito, aquebrantado. E assim nós damos um passo em busca desta reconciliação que está em Deus. Em segundo lugar, é importante nós destacarmos que a reconciliação ela é necessária também conosco mesmo. Ou seja, essa é uma das perspectivas que nós estamos trabalhando aqui. O nosso tema do Dia da Bíblia é reconciliação com Deus e consigo mesmo. O fato é que a nossa quebra de relacionamento com Deus, o nosso distanciamento de Deus, nos afeta também. E é por isso que nós precisamos de uma reconciliação que nos alcance. O nosso afastamento de Deus compromete aquilo que nós somos. As nossas ações, elas passam a ser pautadas pelo nosso egoísmo, para atender os nossos desejos, os desejos do coração, da mente, da carne. O nosso afastamento de Deus compromete quem somos também na nossa identidade. Aquilo que nós somos, eu vejo que muitas vezes nós temos tantas pessoas em crise consigo mesmo. O que eu sou? Qual é a minha missão no mundo? Por que eu nasci assim? Por que eu sou assim? Por que eu tenho que ser assim? E isso afronta, corrompe a nossa identidade. Aquilo que Deus nos criou para ser, muitas vezes nós não conseguimos ser porque a nossa identidade está corrompida. E quando a nossa identidade está corrompida, isso gera insatisfação, gera conflito, crise, ansiedade, entre tantos males que afetam o ser humano, as emoções do ser humano. Quando nós nos afastamos de Deus, isso também compromete os nossos relacionamentos. Nessa história, nós vemos que Davi comprometeu o seu reinado, ele não deveria estar onde estava. Davi afetou o relacionamento com Betseba, que era uma súdita do reino, com Urias, o marido de Betseba, um soldado que estava na guerra, e afetou o seu relacionamento dali para diante, porque os efeitos vieram sobre os seus filhos, sobre a família, sobre o reino. Então, o nosso distanciamento de Deus afeta tudo o que somos, os relacionamentos que temos, afeta o nosso ânimo. Veja comigo o versículo 8, quando Davi está dizendo exatamente o seguinte: olha, Deus, eu preciso ouvir o júbilo e alegria. Ele diz, eu preciso de alegria. O verso 12, mais uma vez, ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação. Veja, o nosso afastamento de Deus tira o ânimo da vida, tira a alegria e o prazer de viver, tira o ânimo e a alegria de estar em Deus, de estar num relacionamento com Deus. E é por isso que nós vemos muitas pessoas entristecidas, cabisbaixas, sem sentido para a vida, não consegue ver situações de paz, de alegria nos relacionamentos, não tem alegria interna, não vê razão para celebrar na vida. Isso resulta do nosso distanciamento de Deus.
também afeta o nosso corpo. Veja, nós precisamos da reconciliação conosco mesmo para restituir a alegria, mas também porque o nosso corpo, a nossa carne é afetada. O verso 8, Davi está dizendo o seguinte: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Aqui, numa linguagem poética, Davi está sentindo em seu próprio corpo físico uma dor como alguém que teve os seus ossos quebrados, esmagados. A dor afeta a alma. Nós sabemos hoje que muitas vezes, quando nós não estamos bem, nós corremos o risco de desenvolver aquilo que é chamado de doenças psicossomáticas, doenças que afetam a psique, a mente, as emoções e que afetam o corpo físico. Aquilo que a alma sente afeta também o nosso corpo. Tem muita gente que pode desenvolver doenças que são psicossomáticas e a ciência diz isso. Então veja, quando nós não estamos bem com Deus, e por isso precisamos da reconciliação com Ele, quando nós não estamos bem conosco mesmo, isso pode afetar os nossos sentimentos, emoções e o nosso corpo, trazendo doenças. Aí está uma razão porque a reconciliação é necessária. E agora, para nós concluirmos esse pensamento e essa reflexão bíblica, baseado na palavra de Deus, nós temos uma certeza também nesse salmo. Davi se apresenta, mostra que está distanciado de Deus, mostra os efeitos em seu próprio corpo, em seus próprios sentimentos, mas esse salmo também mostra que Deus é um Deus de reconciliação. Na verdade, Deus é o agente que é o maior interessado em nos reconciliar com Ele e conosco mesmo. Isso é muito importante, porque, na verdade, Davi só chega na presença de Deus porque Deus mesmo o atrai a ele. Vejamos alguns aspectos que o texto destaca. No versículo 1 ele diz: porque o Senhor é benigno, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Sabe, queridos, nós podemos chegar na presença de Deus porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Como diz Jeremias depois, as misericórdias do Senhor não têm fim. Nós podemos ser reconciliados porque Ele é bom e porque Ele é misericordioso. O verso 4 destaca um aspecto que muitas vezes nós passamos batidos na leitura. Diz que Deus será tido por justo no falar. Esse texto está me dizendo que Deus é justo. Veja, Deus ele perdoa os nossos pecados. E para perdoar os nossos pecados, ele manifesta aquilo que nós chamamos da justiça de Deus. O erro de Davi não passou impune para Deus, mesmo sendo ele um rei. Assim é o erro de toda a humanidade, o pecado de toda a humanidade. Deus, que é um Deus justo, que não tolera o pecado nem o erro, ele precisa resolver essa situação. E Deus faz isso por causa da sua justiça. Aqui Davi está dizendo: o Senhor é justo quando fala, quando repreende. O juízo de Deus vem. E essa é uma perspectiva de toda a Bíblia. Agora, como isso é resolvido? Numa perspectiva já do Novo Testamento, Deus age com justiça e a justiça de Deus se manifesta em Cristo Jesus. Cristo é a justiça de Deus e agora, por causa de Cristo, a justiça de Deus nos alcança. Ou vamos usar o termo teológico que Paulo usa em Romanos: assim nós somos justificados. Não é que nós não temos o pecado, nós cometemos o pecado, mas por causa da justiça de Deus manifestada em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, Deus nos justifica e nos leva de volta para Ele. Nós podemos ser reconciliados porque essa é uma iniciativa de Deus, justamente porque só Ele pode perdoar os nossos pecados. Nós não podemos perdoar os nossos próprios pecados porque o nosso pecado afeta diretamente a Deus. Veja,
Davi está dizendo, esconde o teu rosto dos meus pecados, e olha que coisa mais linda, apaga todas as minhas iniquidades. Graças a Deus, nós temos um Deus que é perdoador. Ele deixa o passado no passado. A Bíblia diz que dos nossos pecados, aqueles que foram perdoados em Deus, confessados por meio do arrependimento, aqueles pecados perdoados, eles ficam no passado e a Bíblia diz, Deus não se lembrará mais deles. Graças a Deus, por causa de Cristo, nós podemos ter algo novo. Por causa de Cristo, o passado fica no passado. Isso traz uma perspectiva de reconciliação conosco mesmo, que é algo formidável em Deus. Graças a Deus, verso 10, Davi diz, cria então em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Só Deus pode tirar aquilo que é ruim em mim, dentro de mim, para criar algo totalmente novo. Um espírito inabalável, um espírito forte em Deus, por causa da ação de Deus, por causa da bondade, da misericórdia, da justiça de Deus. Algo novo pode florescer em nós. Também porque só Ele pode nos atrair para a presença dEle novamente. O verso 11, Davi diz, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Veja, uma perspectiva já da ação do Espírito Santo aqui. Quando nós nos afastamos de Deus por causa do nosso pecado, nos escondemos, fomos expulsos da presença dEle. Agora, só Deus pode nos atrair de volta para a presença dEle. E Ele fez isso por meio de Cristo, quando encarnou, se tornou gente como a gente, para nos levar de volta para o Pai. A reconciliação ocorre por meio de Cristo e Ele nos leva de volta para casa. Ele nos leva de volta para os braços do Pai. Graças a Deus, agora o Espírito Santo não é retirado. Ao contrário, Deus nos atrai de volta com graça, com amor, com favor, com compaixão e nós podemos desfrutar dessa presença gloriosa. O verso 13 diz, Davi falando, depois que o Senhor fizer tudo isso, me reconciliar, me curar, me perdoar, tudo isso acontecer, ele diz, então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. É a fala de um pecador arrependido, um pecador perdoado, que agora tem uma responsabilidade. Ele se torna um agente de reconciliação. Ele vai buscar aqueles que também pecaram, que estão distanciados de Deus, e agora vai resgatá-los a Deus. É a mesma perspectiva que nós temos em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19. Agora Deus nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliados com Ele, conosco mesmo, nós conseguimos levar reconciliação às outras pessoas. No verso 15, ele diz, então, Senhor, abre os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Aquele que sofria dor nos ossos, que afetou o corpo, agora está pedindo, eu quero abrir a minha boca para louvá-lo. Diante de tudo que Deus fez, diante da reconciliação recebida, diante da presença dele oferecida novamente, diante do fato que voltamos para ele, que resolvemos as nossas questões internas, agora nós podemos abrir a boca, louvar e adorar ao Senhor Jesus. Eu quero começar a concluir lembrando que tudo isso ocorre por causa de uma pessoa, de uma mensagem. Os versos 16 e 17, Davi vai dizer o seguinte, o Senhor não se agrada de sacrifícios. Do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Ainda no Antigo Testamento, nós temos uma perspectiva de que aquela frequência de sacrifícios, animais e animais que eram oferecidos, já não podiam resolver o pecado mais profundo do ser humano. A condição mais profunda do ser humano, que é o pecado. Amós vai dizer isso
Isaías, o profeta, também vai reiterar essa realidade. Uma hora os animais mortos não resolviam mais. E é por isso que nós precisávamos do verdadeiro sacrifício. E o verdadeiro sacrifício foi feito por Jesus, de uma vez por todas. Ele é o Cordeiro de Deus, João 1,29. Ele é o Cordeiro que foi oferecido como sacrifício. E como diz Hebreus, de uma vez por todas, Cristo é o nosso sacrifício. Por isso nós podemos estar reconciliados com Deus, reconciliados conosco mesmo, por causa de Cristo, por causa da graça, por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. Hoje nós podemos ser reconciliados. A verdade é que toda essa realidade de confissão, de perdão, de reconciliação vai trazer paz. Paz com Deus e paz conosco mesmo. Filipenses, Paulo lembra que quando nós temos paz, quando a paz de Deus vem sobre nós, nós podemos ter paz com Deus. Tudo isso faz parte desta ação graciosa de Deus. Quero orar com você. Pai, nós te louvamos por sua bendita e santa palavra. Como a Bíblia nos ensina, como a Bíblia nos ajuda a olhar para nós mesmos e reconhecer o nosso distanciamento, reconhecer os efeitos e as consequências ruins que esse distanciamento do Senhor trouxe sobre nós, trouxe sobre nossa família, trouxe sobre os nossos relacionamentos no mundo em que vivemos. E é por isso que nós queremos te louvar, porque o Senhor é o Deus da reconciliação. Porque o Senhor, como o maior interessado, o Senhor, como aquilo que o Senhor mesmo planejou fazer, vem ao nosso encontro. E vem ao nosso encontro por meio de Cristo, para nos reconciliar. O Senhor nos leva de volta para a casa do Pai. O Senhor mexe com a gente, mexe dentro da gente e nos reconcilia conosco mesmo. E assim podemos ter paz, alegria, podemos viver bem com o próximo. O Senhor gera paz na nossa vida. Muito obrigado por tua palavra e por Cristo Jesus, que nos dá perdão, reconciliação e paz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida de forma abundante, em nome de Jesus, e um feliz dia da Bíblia para você e para a sua igreja. A palavra de Deus é uma fonte de confissão, perdão e paz. Hoje aprendemos muito sobre o poder da reconciliação e essa mensagem precisa chegar a mais pessoas. Vamos compartilhar, porque a palavra de Deus transforma vidas, trazendo reconciliação com Ele e consigo mesmo. Aqui vai uma dica especial para celebrar o Dia da Bíblia na sua igreja. Maratona de leitura bíblica. Que tal fazer uma maratona de leitura bíblica virtual? Sua igreja pode organizar transmissão ao vivo de uma maratona de leitura bíblica. Vocês podem realizá-la de duas formas. A primeira opção é ler textos completos para a sua audiência. Vocês podem escolher um livro da Bíblia e ler durante a programação. Outra opção é promover uma maratona ininterrupta de leitura bíblica. Pessoas são escaladas para darem continuidade à leitura e ela só é interrompida quando se completa a leitura de toda a Bíblia. Leva cerca de 80 horas seguidas para ler a Bíblia completa. Isso pode ser feito de uma só vez, revezando grupos e pessoas, ou todas as noites, algumas horas de cada vez. Ao final, cada ouvinte ou leitor recebe um certificado de conclusão da leitura bíblica da SBB. Gostou do programa de hoje? Até o próximo programa. Que Deus abençoe você e sua família.